Olá, todas e todos, sejam bem-vindos. Vou continuar minha conversa sobre literatura e matemática. E agora eu vou falar de gente do século XX, que tem um olhar matemático super forte, conectado com literatura. E a minha ênfase é na poesia. O primeiro cara que eu quero falar é um tal de Raymond Queneau, do século XX, 1903, 1970. Ele escreveu um livro, uma obra, que eu vou descrever para vocês. Chama... os franceses escrevem os números de uma maneira muito diferente da gente. 100 000 milliards de poemas, quer dizer, 100 mil bilhões de poemas. Milhar para francês é bilhão. Eles têm um jeito bem diferente. Eu até anotei aqui. Para francês é assim. Mil é mille, milhão é million, bilhão é milhar, trilhão é mille milhar. Isso aqui é uma palavra para trilhão. Então aqui é 100 trilhões de poemas. Como é que ele escreveu isso? Olha que coisa, que viajada. Ele escreveu, na verdade, 10 poemas. Cada poema tem 14 versos. Naquela estrutura, 4 versos nas primeiras estrofes, 3 mais 3. Então, 14 versos, 10 poemas. Só que ele diz o seguinte, o Queneau, ele garante. O primeiro verso de cada um dos 10 poemas faz referência a um cavalo Partenon. E você pode escolher qualquer um dos 10 primeiros versos para começar um novo poema. Você pode criar um poema seu. Escolhe dos 10 primeiros versos, escolhe um qualquer. Aí você pega o segundo verso. Tem que manter essa ordem. Agora você pega o segundo verso de qualquer um dos 10 poemas. Põe em segundo verso. Você construa um poema você. Pegando o primeiro verso de qualquer um dos 10, o segundo verso de qualquer um dos 10, e assim vai, até o 14º verso. Então, em cada estágio, você escolhe, naquela linha, você está na linha 7, tem que ser o 7º verso de qualquer um dos 10 poemas. E você monta um novo poema. Bom, quantos poemas teria fazendo isso? Bom, é simples, né? Você tem 10 opções para o primeiro verso, 10 opções para o segundo, 10 opções para o terceiro, porque são 10 poemas, e até 14 versos. Então você tem 10 elevado a 4, a 14, e 10 elevado a 14, um seguido de 14 zeros. $100 trilhões. Que é exatamente os 100 mil milhar. Isso é bilhão, trilhão, 100 trilhões de combinações. Então, quando o Queneau faz isso, ele te diz 100 trilhões de poemas. Ele escreveu 10, mas ele diz que você pode montar 100 trilhões. Aí fizemos uma conta. Qual o tempo médio que você levaria para pegar os 10 poemas do Queneau e escolhendo uma linha, montar um poema e ler esse poema, e daí você parte para o seguinte, para o seguinte, para o seguinte. Bom, o tempo que você levaria para fazer isso seria 1 milhão de séculos para você ler os 100 trilhões de poemas. O próprio Queneau nunca leu. Na verdade, ele nem escreveu. Ele escreveu a potencialidade disso, ele escreveu 10 e joga como tarefa para o leitor escreveu os seus próprios poemas e as opções são 100 trilhões. Olha que coisa maluca em termos de matemática que está envolvido. E aí tem um desafio filosófico, né? Queneau, você tem certeza que eu posso fazer essa mistura e que vai fazer sentido o poema? Ele garante que sim. Então, quando ele montou as 140 linhas, né? Porque são 10 poemas com 14 versos, ele escreveu mesmo 140 linhas. Ele escreveu pensando que você poderia embaralhá-las de qualquer forma, respeitando, né, a primeira, e que isso seria um poema que faria sentido.
Interessante, né? Eu nunca encontrei essa obra traduzida. Quer dizer, ela está traduzida, mas quando eu procuro pelo Google, eu sempre acho a versão em francês. Mas deve ter coisas desse tipo traduzido por aí. Mas não é interessante pensar nisso? E esse desafio, né? Ele fez isso. Pois bem, no ano 1960, cria-se na França um grupo chamado Oulipo. U é de laboratório, de ateliê, oficina, é um ouvroir. O li é de literatura e o po é potencial. O Queneau é um dos fundadores. O que eles queriam? Eles dizem o seguinte, olhando para o exemplo dos clássicos que está no vídeo anterior, que criar regras é bom, ajuda a arte, ajuda a criatividade, eles começaram a criar regras e escrever literatura em cima das regras criadas. Poesia e não poesia. Ítalo Calvino fez parte do grupo, Jorge Luiz Borges. Um monte de gente importante gostava dessa ideia e gosta dessa ideia. Exemplo de regras que eles criaram. Por exemplo, escrever uma crônica com exatamente 1000 toques no teclado. Já estamos num período mais moderno, né? Já escrevemos em teclados. Então, toques no teclado, que pode incluir o espaço, o acento. Escrever uma crônica tocando 1000 vezes no teclado. Não 999, não 1001. A última coisa que você tem que fazer, o último toque, é o 1000º toque e tem que estar acabada a crônica. E a discussão que esse grupo leva, esse grupo existe até hoje, tem um trabalho, assim, muitas coisas publicadas, livros, estudos, sobre esta questão. Ao criar uma regra matemática que é restritiva, a criatividade aflora. Eu acho tão interessante pensar nisso. A matemática é super bonita, né? E não é cheia de regras lógicas. A gente não pode fazer o que a gente quer com matemática. Você vai demonstrar um teorema, tem todo um monte de condições para demonstrar o teorema. E não é bonito? Não saem coisas elegantes, criativas? Então, restrição tem um papel importante. Uma outra que o Oulipo fez, olha só, e aí eles se reúnem e todo mundo tenta seguir. Em francês, em inglês, a letra mais comum é a letra E. Equivale em português à letra A. Desafio: escrever um romance sem nenhuma incidência da letra E. Se fosse em português, escrever um romance em que todas as palavras que você usou não têm a letra A. Dá para fazer? Eles fizeram. E as coisas que eles produzem não são porcaria. São coisas super valorizadas por quem analisa a literatura, por quem pensa na qualidade da literatura, pelos críticos literários. Imagina isso, fazer um romance sem nenhuma vez a letra A. É muito legal. Tem vários nomes importantes que conectam com isso. Mas eu vou contar para vocês a história de um cara chamado Georges Perec, que essa é demais. O Georges Perec é membro do grupo. Na verdade, ele já faleceu. O Georges Perec é de 1936 a 82. Se vocês olharem no Google, põe lá, Georges Perec, vocês vão ver a imagem de uma pessoa jovem, né? Ele morreu muito jovem. E logo de cara, as primeiras palavras que vocês vão encontrar é assim, um grande estilista, um grande escritor, roteirista. Você vai olhar no Google, você já começa com uma quantidade enorme de elogios à qualidade da obra dele. Ele escreveu um livro que chama, esse está em português, esse a gente acha em português fácil. Vida, modos de usar.
Aí ele escreveu esse livro com uma série de regras pré-determinadas. Regras extremamente complicadas. E eu vou contar para vocês as regras. São regras matemáticas, extremamente complicadas. Eles fazem a seguinte estratégia. Imagina uma tabela 10 por 10. É como se fosse uma matriz, tá? Em que você tem 100 casas. Aí, primeira regra. Os capítulos do livro, eu vou chamar de o livro tem 99 capítulos, tem uma casinha que fica em branco. Mas os capítulos eu vou chamar de 1 a 99 e eu vou preencher aqui nessa tabela usando aquela estratégia de fazer o movimento do cavalo no jogo de xadrez. Isso é um exercício super interessante para quem gosta de xadrez, que é fazer o seguinte, você põe o cavalo numa casinha, então aqui está o conto número 1, ou o capítulo número 1. Onde é que vai estar o capítulo número 2? Eu tenho que fazer o movimento do cavalo. O cavalo ele anda 2 casas numa direção e uma para... Então o cavalo pode ir 1, 2 para a direita ou 1, 2 para a esquerda. 1, 2 para cima, 1, 2 para baixo, 1, 2 esquerda, 1, 2 direita ou 1, 2 cima, 1, 2 baixo. Escolhe uma dessas casinhas e põe o capítulo número 2 ali. Desafio: percorrer todas as casas do tabuleiro, sempre fazendo esse movimento, sem repetir casa e sem deixar nenhuma casa em branco. Então agora do 2 aqui eu uso o cavalo de novo, eu poderia colocar aqui, só que é um desafio enorme, preencher o tabuleiro com os números de 1 a 100, seguindo a regra do cavalo. Suponha que você conseguiu fazer. Em algum lugar aqui está o capítulo 47. Aí, no vídeo anterior eu falei de quadrado latino, aquele que você põe os números sem repetir. Então vamos lá, aqui nessa primeira coluna eu vou colocar os números de 1 a 10 sem repetir. Não precisa começar nessa ordem, tem que ter de alguma ordem, mas eu tenho que colocar. Agora aqui, na segunda coluna, de novo de 1 a 10, sem repetir, e que não pode repetir nas linhas e nem nas colunas, né? Então, aqui não pode ser 1. Aqui vai ter, sei lá, 3. Aqui não pode ser o 2, sei lá, 5. Aqui 7. Talvez o 9. Talvez o 8. E tem que preencher de modo que em todas as linhas e todas as colunas tenha todos os números de 1 a 10 sem repetir nunca. Certo? Isso também é difícil fazer. Não é fácil montar isso. Mas esse não é um quadrado latino apenas, é um biquadrado latino. Faz de novo. Outra sequência. Então, agora aqui eu vou fazer uma segunda sequência em que os números aparecem sem repetir. Então, suponha que você conseguiu fazer. Você vai ter esse tabuleiro todo com os capítulos e 2 numerinhos. O que esses 2 numerinhos representam? Eles representam regras. Uma tabela de regras. Daí ele cria, olha que coisa maluca. Aí ele cria uma tabela de regras. Eu vou, por exemplo, nesse livro, Vida, Modo de Usar, as regras eram as seguintes. As regras eram as seguintes. Se tivesse 1 ajoelhado, 2 agachado, 3 de bruços, 4 sentado, 5 em pé, 6 subir, 7 entrar, 8 sair, 9 deitar, 11 braço levantado. Então, isso significa o seguinte, que ele vai escrever o capítulo 47 do livro com o personagem sentado. O 3 é outra atividade, o 3 é atividade. A lista de atividades do... Pintura, entrevista, limpeza, erótico, classificar, usar mapa, reparar, ler ou escrever, usar madeira, comer. O 3 é limpeza. Então, o capítulo 47 tem que ter o personagem sentado e a atividade tem que ser limpeza.
E isso vale para todos os capítulos do livro. Isso o Perec faz a priori, antes de escrever o livro. Ele cria esse conjunto de regras e ele pode brincar, né? Ele pode mudar qual é a tabela de restrições aqui, o 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei, né, esse aqui é sentado, mas ele pode mudar. E o 3 era limpeza, né? E ele também pode mudar essa lista. Então, para cada tabela, ele cria uma quantidade imensa de condições e escreve o livro em cima dessas condições. E a discussão filosófica que o Lipo conduz é essa. O quanto que essas restrições de caráter matemático atrapalham ou ajudam. E eles estão convencidos, né, é o laboratório literário potencial, que isso potencializa a criatividade. Eu acho isso muito interessante. Claro que as pessoas podem ter opiniões diferentes sobre tudo isso, mas eu acho que é um tema muito interessante de analisar. Bom, tem muito mais para falar de conexões com literatura e matemática, né? O Borges tem um livro que chama Aleph, que tem a ver com o Aleph lá das cardinalidades transfinitas. O Edgar Allan Poe tem contos que têm charadas matemáticas no meio. Um brasileiro que fala muito disso, se vocês tiverem interesse em ver mais sobre isso, Jacques Fuchs, é um brasileiro, um jovem escritor brasileiro, que estudou muito esse assunto e tem coisas publicadas nessa linha de matemática e literatura. É uma fonte super bacana para estudar o assunto. Espero que vocês tenham gostado dessas coisas que eu estou contando.